Eu nunca tive na família uma referência de empreendedorismo. Nunca foi algo que foi incentivado na minha vida. Primeiro eu tenho que arriscar, independentemente de ter qualquer tipo de garantia. Eu preciso dizer sim para tudo na minha vida. Agora, se surgir qualquer oportunidade para fazer algo diferente que possa me agregar, eu vou. Depois que eu entendi que risco tem que ser tomado e é uma variável obrigatória da sua vida, tipo, eu sabia que para ter qualquer coisa ia ter que arriscar. Aí ficamos, porra, mano, seria muito irado a gente conseguir, sei lá, passar esse conhecimento para outros jovens que talvez quisessem aprender como, sabe, como que a gente faz, como que a gente vende, acho que pode ser legal. E aí, eu e esse meu amigo decidimos criar um canal, cara, pra falar sobre isso. Assim, por mais que minha mãe tenha sido criada num ambiente onde fazer o que eu tava fazendo era loucura, na minha cabeça não tinha como dar errado. Dentre essas pessoas que estão ali na mesma qualidade de vida, eu preciso ser a melhor delas. Depois que eu, de fato, larguei a faculdade, eu falei, não vou dar o luxo da minha mãe chegar em casa e achar que eu tô vendo Netflix coçando o saco. Eu vou aqui largar e vou acordar 4h30 da manhã agora. Quando eu larguei a faculdade, cara, eu não sabia como que eu ia ganhar dinheiro. Mas eu tinha a crença de que ia dar certo. Na minha cabeça fez muito sentido começar esse canal e falar, porra, eu vou trazer o que o ensino não ensina, então. O que eu acho que é mais importante para essa sociedade é como se o que você quisesse que fosse seu já fosse seu. Só tem tempo de separando, sabe? Eu nunca vi tanta gente foda no mesmo lugar indo lá prestigiar jovens, cara. Essa empresa de 4 anos que começou num quartinho de 9 metros quadrados lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao Papo de Progresso. Esse papo aqui que leva você para uma escalada que te ajuda a crescer na sua vida, nos seus negócios. Agradecer demais aqui a RAP, que apoia esse projeto, que faz esse projeto chegar até você. E aqui você acompanha, também pode se cadastrar, ser um empreendedor dentro da RAP, através do QR Code da RAP, onde você tem benefícios exclusivos para começar a ser um entregador de bike, de carro ou de moto. É bem legal que aqui também a gente manda um bônus para você. Tem aqui, eu vou deixar as regrinhas que tem aqui no nosso rodapé para você ler, entender e começar a pegar esse bônus e começar a entregar. E hoje é um dia, para mim, cara, bem legal. Vou conversar com um cara que eu admiro, que eu comecei a acompanhar bastante o conteúdo dele, que vem transformando a vida de muitos jovens no Brasil todo, milhares e milhares de jovens, que é Breno Perrusch, o fundador dos Jovens de Negócio. E aí, Brenão, como que você tá, irmão? Eu tô bem demais, cara. Ainda mais depois da história que você contou agora, o Alex, ele deu um briefing sobre toda a jornada que ele teve. Meu amigo, é de chorar, viu, cara? Acho que se vocês não tiveram oportunidade de ouvir ainda, porque ele tá aqui mais entrevistando, ele tá mais cutucando aí a cabeça dos convidados, mas, pô, numa boa, assim, é emocionante, cara. Então, acho que eu vou ter muito mais o que aprender aqui do que falar, irmão. Mas obrigado pelo convite. Espero que seja um papo engrandecedor. Pô, que é isso. Eu que agradeço, você pegar um pouquinho do seu tempo para poder compartilhar com a gente. Eu conheci, acho que você nem vai lembrar. Eu conheci você no Bossa Summit. Bossa Summit. No Bossa Summit que teve ano passado. E aí eu conversando com o Kepler falou assim, Alex, conecta com aquele cara ali, que aquele cara, é muito sua cara, é muito do que você fala de empreendedorismo. Eu te conheci lá, a gente bateu um papo um pouco rápido, porque estava super lotado. E depois a gente se reencontrou no Up House, que é o evento do Davi. Foi super legal. E lá a gente trocou um papo e, cara... Foi quando marcamos aqui. Foi quando marcamos. Eu fiquei extremamente feliz, porque você é um cara que eu admiro e é um cara que vem impactando a vida de pessoas positivamente, e a gente sabe que nesse Brasilzão que a gente tem hoje, ainda mais hoje, né? Falando sobre hoje, realmente, a gente tem muita coisa a fazer para esse país ser cada vez uma potência, ser cada vez melhor. Pensando nesse contexto de Brasil, contexto de mudança na vida de pessoas, você falou da minha história, mas eu sei que a sua também é uma baita de uma história. Eu queria saber quando que você começou a pensar em empreender, quando que você começou a empreender. Como que foi sua história? De onde você veio, sua família? Legal. Eu nunca tive na família uma referência de empreendedorismo, porque a minha mãe era funcionária pública, ela se aposentou no passado, o meu pai era engenheiro da SEDAI, então a gente era uma família bem confortável financeiramente, mas é que a classe média apertada. Eu morava num bairro chamado Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Nunca faltou nada na minha vida, sempre tive muito privilégio em ter comida na mesa, teto sobre qual morar, sobre cama onde dormir, então, educação. Mas era aquela coisa de, tá, rico é rico porque eles deram sorte. Ou então, sabe, o Estado ele precisa cuidar de todo mundo porque, né, putz, é o dever dele. Ou ele é rico porque tomou de alguém, né?
Já ouvi falar... Todas essas variações. No caso, a minha mãe e meu pai, eles não tinham essa conotação positiva para empreendedorismo. Na verdade, se você falasse a respeito disso, era muito no viés de é muito arriscado, tadinho, ele foi demitido, começou um negócio, vai quebrar. Então, nunca foi algo que foi incentivado na minha vida, jamais. Mas eu tive uma sorte, cara, que foi, de novo, nascer com uma família que não pôde faltar em recursos para trazer uma educação de qualidade para mim, e eu estudei e passei para uma universidade pública, né, que era a UFRJ. Ó, que legal, velho. E lá foi onde aqui a semente do empreendedorismo surgiu, porque teve um dia que eu estava participando de um evento como espectador na plateia, e eu vi um palestrante que ele começou a falar sobre todos os negócios que ele tinha criado e sobre como a forma como ele tomou risco na vida foi indispensável para que os negócios deles fossem bem-sucedidos. Daí eu comecei a entender. Nossa, então quer dizer que a minha vida inteira eu pensei que antes eu precisava ter o garantido para depois trabalhar. Por exemplo, eu precisava garantir o concurso público, precisava estudar ali para conseguir ter minha renda. Então, era muito causal as coisas, né? Primeiro fazer isso, depois eu tinha isso aqui. Mas o que ele me mostrou foi o seguinte: primeiro eu tenho que arriscar, independentemente de ter qualquer tipo de garantia. E se vier o retorno, aí beleza. Se não vier, você continua tentando. Então virou a chave, sabe? Foi uma inversão de valores completa aqui. Eu comecei a entender, cara, eu preciso dizer sim para tudo na minha vida. Agora, se surgir qualquer oportunidade para fazer algo diferente que possa me agregar, eu vou. E aí, quando eu estava na faculdade, também por coincidência, tipo uma semana depois desse evento, teve um amigo que me ligou. Ele falou: Brenão, quanto tempo, cara? Tinha tipo 2 anos que eu não falava com o cara. Quanto tempo, velho? Olha, eu tava pensando em você. Você era o cara que eu acho que tem mais o perfil para fazer isso daqui, que eu tô com um projeto com os amigos, ele tá crescendo muito, a gente tá precisando de gente que nem você, que, porra, conversa com gente, que, sabe, mais desenrolado, assim, para ajudar. Eu sempre fui muito tímido e vivi no meu próprio mundo, assim, então não sabia que era o cara desenrolado ali que ele tava falando, mas eu falei, bom, tinha prometido, né? Para ele, tinha prometido para mim que ia dizer sim para tudo, falou, vou conhecer seu projeto aí. E aí esse projeto era, na verdade, trabalhar numa empresa de marketing multinível chamada Renaudet, basicamente vendendo perfume e fazendo rede. E tem aquela coisa mais glamurosa de se você colocar muitas pessoas na sua rede, você ganha vários prêmios, tipo carro, e aí depois, tipo viagem, navio, cruzeiro. Tal. Então eu fiquei muito empolgado com isso e comecei a me dedicar. E aí pela primeira vez na vida, eu de fato entendi o que é empreender. Porque eu precisei, para entrar nessa empresa, pagar uma cota para comprar produtos. Então, primeiro eu tinha que arriscar o dinheiro, sem ter a garantia se eu ia vender ou não. Primeiro põe a pele em risco, pele depois em risco. Vamos ver. Então, foram lá R$2.000 ali, que eu tinha acumulado de trabalho de freelancer, basicamente. E botei lá para rodar. E aí eu falei, bom, agora tem que vender isso aqui. E aí comecei a bater lá na porta dos condôminos do meu prédio, batia na porta de todo mundo para vender, levava catálogo da Renaudet de todos os produtos ali que eu tinha comprado, dava amostra grátis e tal. Se eles quisessem mais ordem, ia lá na Renaudet, comprava depois para vender mais. Fui na faculdade fazer isso, vendia para os meus amigos, vendia para professor, ia na rua, entrava em salão de beleza, sentava no lado das mulheres lá, ficava, nossa, que perfume gostoso o seu, qual que é? Ela falava lá, nunca prestar atenção no qual perfume que era. Ela falou, não, tem um perfume que é muito parecido com esse. Por sinal, eu comprei mais, até era para dar para os amigos, mas eu acho que eu comprei demais e está sobrando. Quer que eu te venda a preço de custo? Né? Mulherada se amarrava, achava que é um baita negócio e eu tava lucrando pra caramba com o negócio. Aí... Chega um menino desse, lá a boa, bonitão, com perfumaço. Não, na época eu não era bonitão coisa nenhuma, era só moleque mesmo, cara. Que paga umas coisas, aí fiz uma harmonização facial, entendeu? Aí dá uma enganada aí. Mas na época era só dar cara a tapa mesmo e fiz negócio com os donos dos salões de beleza para vender os meus produtos lá também. Que era tudo a Renaudet. Então, assim, foi uma baita escola. Então, esse foi o primeiro contato que eu tive e eu comecei a ganhar dinheiro. Mais dinheiro até do que às vezes a minha mãe estava ganhando. Então, eu comecei a perceber, poxa, isso aqui é fruto do meu trabalho que eu estou fazendo, eu estou gerando resultado, fazendo uma coisa que minha mãe ou meu pai nunca iriam imaginar que fazia sentido para a vida de qualquer pessoa, porque eu não precisava de faculdade para fazer o que eu estava fazendo, eu não precisava de preparo além da técnica de vendas que eu estava usando, sabe? Então não precisava de um diploma, por exemplo. Só precisava dar cara a tapa ali e botar a pele em risco para fazer. Se eu saísse de casa e fosse trabalhar, ia vender. E ao longo do tempo você ia aumentando a sua conversão, porque as pessoas iam fidelizando e você ia conseguindo vender mais.
Aí chegou um momento onde eu achei que a minha jornada ali na Renaudê, ela, né, chegou ao fim. Eu falei, cara, não quero mais fazer isso aqui. Vou entrar numa outra experiência. E aí eu estava nessa época na faculdade ainda, e aí tinha uma coisa chamada de empresa júnior lá dentro. Legal pra caramba. Deixa eu só abrir um parênteses. Quando você falou assim, pô, chegou o final aqui da minha jornada como um vendedor, como alguém que está empreendendo dentro de uma outra empresa que era a Renaudê. Você ficou meio com o pé atrás? Porque o que eu vejo hoje, muitas vezes, com os empreendedores é o seguinte, às vezes o cara tá ali numa jornada, mas chegou num limite. Algum momento que ele não pode escalar mais, ou que ele não se vê mais, só que ele fica com medo de tirar o pé dali e começar uma nova jornada. Você ficou ou não? Não, cara. Depois que eu entendi que risco tem que ser tomado, e é uma variável obrigatória da sua vida, não foi no sentido de, nossa, eu não vou ter mais segurança aqui. Não, tipo, eu sabia que para ter qualquer coisa eu ia ter que arriscar. Mas é porque começou a acontecer o seguinte, eu consegui uma carteira de clientes que eram fiéis e continuavam comprando os produtos. Por outro lado, muitas vezes os produtos que eles queriam comprar não tinham no estoque. E aí eu comecei a ficar frustrado por não estar conseguindo atender os meus clientes, porque os produtos que eles pediam, eles me pagavam com antecedência, aí eu ia lá, comprava o produto, mas às vezes não tinha esse produto. E é chato pra caramba. E aí eu tinha que ter o desaforo de chegar e falar, puta, desculpa, não tem, e devolver o dinheiro, entendeu? E, enfim. E aí isso foi acontecendo muito, assim, foi um erro absurdo, assim, acho que da parte da Renaudê em deixar. Enfim, e aí perderam o monstro. que estava muito empolgada com o negócio no começo, né? E lá a galera tem muito essa mentalidade de fazer rede, né? Que é você ir plugando outras pessoas e chamando gente. Cara, liguei pra minha lista inteira de contato, eu fazia prospecção no Uber. Chegava pro Uber e falava, bro, tu não tá ligado nisso daqui, mano. Comecei a fazer, tô ganhando uma grana. Mas enfim, acabou que eu só coloquei uma pessoa na rede e essa pessoa colocou outra. Então, na verdade, minha rede eram 3, eu e mais 2. Mas, então o que me deu dinheiro na Renaudê foi vendas, direto. Ou seja, aconteceu isso, me frustrei, saí. E eu falei, bom, eu quero aprender. E tinha essa iniciativa na UFRJ, que era a faculdade que eu estudava fazendo engenharia, que chamava Fluxo Consultoria. Fluxo é uma empresa júnior, que é basicamente uma iniciativa que é administrada 100% por alunos universitários. Então, os alunos, eles tocam marketing, eles vendem projetos, eles executam os projetos para os clientes, eles envolvem site. É assim, toda a experiência que você tem dentro de uma empresa de verdade, você tem lá. Porque a Fluxo, ela ganha dinheiro de verdade, ela paga imposto, ela tem CNPJ. Legal. Então, é uma empresa, só que ela é gerenciada por alunos. Então, pela primeira vez eu comecei a entender como é que funciona um negócio de verdade. Como é que você faz a gestão de um time, como é que você departamentaliza uma empresa para que, quando você possivelmente tiver um negócio, você saiba como criar esses departamentos e divida funções entre pessoas. E eu comecei a perceber, eu consigo fazer isso aqui. Eu aprendi já como é que faz, eu entendi processos, eu entendi quais são os materiais que eu tenho que estudar, eu entendi qual que é o perfil de pessoas que eu tenho que trazer para o meu negócio. Eu só não sabia com que empreender. Então, chegou um momento onde eu falei, cara, eu acho que eu tenho conhecimento, ou se eu não tenho todo o conhecimento, que na verdade a gente nunca tem, né? Mas eu sei onde buscar, pelo menos, para me desenvolver. Agora só falta encontrar alguma coisa com que empreender de fato, porque para mim faculdade não faz mais sentido. Né? Então eu tava... Cara, a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi medicina, que era um negócio que do meu ensino médio inteiro eu tinha certeza que eu queria fazer. Comecei a fazer medicina, fui lá na comunidade Quintino, uma vez, com um projeto da faculdade, para... ajudar as pessoas, né, com problemas. As pessoas estavam debilitadas a ponto de nem conseguir descer da comunidade para chegar ali no SUS, né, ser atendido pelo SUS. Era uma situação bem bizarra. Mas me senti muito mal, cara, com aquela realidade. Por isso que é mais ainda um atestado do quão resiliente você foi contando sua história. Porque eu sei que o que você teve que conviver não foi um centésimo do que eu pude experienciar ali, que já foi pesadíssimo. Então eu falei, cara, admiro muito o médico que ele quer fazer isso daqui, mas eu não consigo. Trazer uma energia muito negativa para dentro de casa, acaba contaminando as pessoas. Eu falei, eu acho que eu consigo gerar mais valor para o mundo sem estar exposto a isso daqui. Eu acho que eu consigo ajudar indiretamente essas pessoas. E aí larguei medicina, falei, não consigo, cara, não, fracassei cara, aqui, não quero mais. Que coragem, porque... Por que eu falo coragem, né? Porque se você for pegar historicamente, tem algumas profissões que os pais adorariam que o filho se formasse, né? Seja um advogado, medicina, engenharia ou medicina, né? E a gente sabe que medicina é uma realidade muito distante da maioria dos brasileiros, né? A pessoa poder estudar realmente medicina, né? A não ser quando quando a gente passa num concurso público, né? Passa na prova da faculdade, mas mesmo assim também é muito difícil para quem vem da base, né? Quando eu falo difícil, parênteses, não é impossível, dá.
mas realmente é difícil. E aí você largar medicina pra, pô, querer se empenhar nos seus negócios... Foi pra outra faculdade, na verdade. Mas é muito bonito, pô, porque é você ir contra tudo aquilo que a galera coloca. Fala, provavelmente a família deve ter falado, pô, o moleque ficou doido, né? Largou medicina e tal. Foi, tipo, na verdade, assim, a minha mãe, ela via que eu tava me sentindo muito miserável, sabe? Eu chegava em casa me sentindo mal, cara. Então, quando eu falei que eu ia largar, não foi uma surpresa. Mas ela sabia que eu ia fazer alguma das outras, ou direito ou engenharia. Eu optei por engenharia, entendeu? Que ela queria que eu fizesse uma das três mesmo. Legal. Você pode fazer tudo desde que seja uma das três. Se for uma das três, tá bom. Tá bom, o resto exato. não. Mas aí eu comecei a estudar de novo pro vestibular e passei pra UFRJ pra fazer engenharia. Engenharia de produção. E aí foi isso, cara. Lá eu tive contato com essa universidade, com essa empresa júnior, e entrei, vivi muita coisa legal lá, e aí falei, não quero ficar estudando termodinâmica, cálculo e mecânica dos fluidos. Eu quero, empreender. Só que eu não sabia com o quê. E aí o que aconteceu que teve um dia que eu fui fechar um projeto, fui negociar um projeto para ser vendido pela Fluxo para uma panificadora. A gente ia fazer basicamente um estudo de layout para otimizar os processos, para eles conseguirem vender pão a um preço mais caro, mas que eles têm um custo menor, para conseguir aumentar as margens. Era basicamente esse o modelo. E aí eu fui com um amigo meu, né, que era da Fluxo também, e a gente fechou esse projeto, a gente vendeu. E foi um projeto super bacana. E aí, depois que a gente vendeu esse projeto, que é sempre muito legal, né, cara? Pô, a gente vendeu um negócio que é, assim, acho que o projeto devia ser uns 15 mil reais, sabe? Pô, legal pra caramba, você moleque e vender um ticket desse. Porra! Apesar de não botar nada no bolso, porque né, o dinheiro ele fica com a empresa júnior, você só vai pelo conhecimento. Não, mas mas é legal. Caramba! Aí a gente foi comemorar, foi tomar um chopp. A gente tava lá no centro do Rio. Que barato, velho. Depois que a gente vendeu o projeto, a gente foi lá tomar um chopp no centro do Rio. Aí ficamos, mano, seria muito irado a gente conseguir, sei lá, passar esse conhecimento para outros jovens que talvez quisessem aprender como que a gente faz com o que a gente vende, acho que pode ser legal. E aí eu e esse meu amigo decidimos criar um canal, cara, para falar sobre isso, chamado Jovens de Negócios. Jovens de Negócios sendo plural, porque até a mim e a ele. Né? Então, né? Esse velho é demais, cara. E aí foi isso, mano. A gente foi, só que acabou que ele teve problemas pessoais e não começou, assim. E eu fiquei muito empolgado com o projeto. Então, um canal onde eu poderia falar sobre empreendedorismo e investimentos. Quando foi o começo? Foi o primeiro vídeo que eu gravei em outubro de 2018. Caraca, velho. Quantos anos você tinha na época? Eu tinha 21. Hoje você tá com... 25. Cara, que salto, né, velho, assim, de 2018 pra cá, né? As coisas aconteceram rápido, cara. Aconteceram rápido aí. Mas esse negócio do canal ele já estava na minha cabeça desde 2017. No final de 2017 foi quando eu e esse meu amigo a gente fechou. Só que eu pensava o seguinte, cara, eu preciso... se eu for realmente entrar de cabeça nisso daqui, eu tenho que, no mínimo, seguir todo o roteiro que esses livros de desenvolvimento pessoal e sucesso falam. Que eu preciso ser disciplinado, eu preciso ser constante. E para isso eu tenho que estar preparado. Eu não vou chegar quando eu for começar o canal e aí, de repente, mudar minha vida e começar a ser disciplinado. Não, antes de começar eu preciso já desenvolver isso daqui. E aí, lá em 2017, eu comecei a acordar às 5 da manhã e começar a estudar, de 5 até as 6h30. Eu normalmente tinha uma rotina de, antes disso, acordar às 6h30 para estar na faculdade às 8 e voltar para casa. Mas eu falei, cara, tem que acordar mais cedo para conseguir estudar, para conseguir me desenvolver e entrar nessa rotina aqui. E aí eu comecei a acordar às 5, ia estudar, ia fazer exercício, enfim. E aí quando chegou de fato a possibilidade de eu comprar uma câmera e começar a gravar, aí eu falei, cara, não tem mais desculpa, agora eu vou largar a faculdade aqui. E aí nisso, minha mãe ficou desesperada, porque... Né, não, imagino, velho. Já largou medicina, agora tá largando engenharia. Sobrou direito. Se ele não quiser, lascou. Só que nem isso, né? Porque eu falei pra ela, mãe, não volto mais. Agora eu tenho 2 anos aqui pra fazer acontecer, porque eu tranquei a faculdade, né? Então, lá na FRJ são 2 anos que você pode ficar de fora, sem você, voltar. E se você voltar dentro desse tempo, matrícula tá ativada, você não perdeu nada, teoricamente. Cara, mas assim, só pra abrir um parênteses assim, pra quem tá acompanhando a gente, né? Cara, olha que loucura, né? Quando eu falo pra vocês que aqui a gente vai falar com gente fora da curva, é fora da curva de verdade, porque essa parte eu não sabia, cara. Eu tô arrepiado aqui, tô impressionado, porque... Puta, vou meter o pé e já era. Agora eu vou tocar as minhas coisas do meu jeito e a família, claro, né?
ficou daquele jeito, né? Falou, pô, agora ficou louco mesmo, né? Exato, cara. Mas você faz parecer mais difícil do que foi, cara. Assim, por mais que minha mãe tenha sido criada num ambiente onde fazer o que eu tava fazendo era loucura, na minha cabeça não tinha como dar errado. Por vários motivos. Primeiro, porque eu sabia que eu fui muito privilegiado. Eu sabia que mesmo largando a faculdade, a minha mãe não ia me expulsar de casa, eu não ia deixar de ter comida, cama e teto. Ou seja, eu via aquilo e falava, meu, eu sou extremamente privilegiado e eu seria um desperdício se eu não fizesse jus a isso. Tanta gente que estava no mesmo nível ali que eu, de qualidade de vida, e não faz porra nenhuma. Mas não, só pra contextualizar. Quando você fala privilegiado, ao meu ver, tá? Tem muitas pessoas que são realmente privilegiadas, só que estão na bolha delas. E dentro daquela bolha delas, elas não assumem o risco sendo privilegiado ou não. O que você fez foi pé na porta. O que você fez foi olhar e falar assim, tá, legal, eu tenho isso aqui, mas eu vou meter o pé na porta e vou fazer agora o que eu quero fazer, o que eu acho que realmente eu vim pra fazer no mundo, né? Que foi impactar a vida dessas outras pessoas e claro, você deve ter vários relatos, né? De jovens que fizeram a mesma coisa que você fez depois que você começou a entregar esse conteúdo maravilhoso, né, cara? Ah, e é legal demais, né, cara? Porque você começa a ver como que, às vezes, pequenas atitudes acabam influenciando, criando a história na vida de outras pessoas. Mas eu acho que é exatamente isso que você falou, assim. Óbvio que, cara, você não pode comparar o Breno com o Alex, que veio muito mais lá de baixo, irmão, e passou por situações muito mais adversas. É impossível, sabe, você fazer essa comparação. Mas você pode comparar, às vezes, o Breno com uma pessoa que veio mais ou menos ali na mesma qualidade, entendeu? Ou seja, pra mim, eu sempre vi como... Dentre essas pessoas que estão ali na mesma qualidade de vida, eu preciso ser a melhor delas. E eu vou fazer o necessário para isso. Então, depois que eu, de fato, larguei a faculdade, eu falei, não vou dar o luxo da minha mãe chegar em casa e achar que eu tô vendo Netflix coçando o saco. Eu vou aqui largar e vou acordar 4h30 da manhã agora. Eu tava acordando em 5, vou acordar 4h30. Foi porque eu tava vendo um vídeo do Nigro, ele fez, por que eu acordo 5 da manhã? Eu falei, vou acordar 4h30, porque ele tá muito na minha frente, eu preciso correr atrás da diferença, entendeu? Isso é muito doido, porque eu também comecei a acompanhar e eu vi que eu acordava cedo de natureza, porque eu ia muito cedo pro Brás. Então, carregar fardo ali de produto, de roupa e tal. E aí eu comecei a falar, eu falei, meu, essa galera é louca, velho. Os caras podem dormir até tarde. E tá acordando 5 da manhã pra quê, pô? O cara é doido, velho. E aí, quando eu comecei a estudar, eu criei uma rotina muito parecida com a sua. Ou seja, acordar cedo para ler, para estudar, para depois poder aplicar e levar isso para outras pessoas. E aí foi uma coisa que foi... Uma vez um amigo meu me perguntou, né? Quando eu comecei a ler. Pra que você lê tanto livro, velho? Por quê, né? Isso daí não vai te levar a nada. E eu falei pra ele, eu leio porque é a única coisa que eu não sou obrigado. É uma coisa que me fazia bem consumir aquele conteúdo, né? E quando a gente começa a pôr pra fora o conteúdo do nosso jeito, né? Que eu falo, pô, a gente engole o conteúdo, dá uma reciclada aqui dentro e coloca pra fora do nosso jeito. E isso impacta a vida de outras pessoas, a gente vê que toda aquela jornada ali fez sentido pra caramba, né? Exato, irmão. Perfeito, cara. E eu acho que os livros, eles são a maior faculdade que você pode ter, só que você pode escolher como que vai tirar resultado, sabe? Você não é justamente obrigado a ficar estudando coisas que, às vezes, tipo, para a sociedade você não vai gerar tanto valor. Tipo, na escola mesmo a gente estuda um monte de coisa como plantas briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, leis de Newton, Bhaskara e rochas metamórficas, magmáticas, tipo, um monte de decoreba. Que pode ser maneiro, sabe? Mas na prática não vai fazer Tabela mundo... periódica, velho. Tipo, cara, decora aí a tabela periódica. Não, beleza. É importante? É. Mas eu acho que existem coisas que são mais importantes para mais pessoas. Tipo educação financeira, tipo negócios. Oratória. Tipo oratória. Você vai precisar, sabe? Vendas. Primeiros socorros. Que são coisas muito mais recorrentes na nossa vida. Todo mundo lida com dinheiro, todo mundo fala com pessoas, todo mundo quer estar preparado quando passa por uma situação de precisar ajudar alguém que está passando uma necessidade ali. Mas a gente fica estudando pedra e planta. Então, assim, não faz muito sentido. O modelo tradicional de ensino ele é engessado em relação a isso. Então, na minha cabeça fez muito sentido começar esse canal e falar, porra, eu vou trazer o que o ensino não ensina, então. O que eu acho que é mais importante para essa sociedade que não tem o conhecimento necessário para conseguir viver bem em sociedade. Ah, isso é muito foda, assim. Você falando, eu tô aqui imaginando você lá atrás pensando, cara, é isso aqui que tem e eu vou trazer uma coisa nova e... Putz, que foda, velho. Cara, e
E sim, foi massa. Depois de alguns... Eu fiquei trabalhando mais ou menos essa rotina de acordar 4h30 da manhã durante uns 8 meses. Mas no 6º mês eu já tinha começado a ganhar dinheiro. No 7º eu já estava ganhando o que a minha mãe estava ganhando, só de YouTube ali. Aí no 8º eu já estava ganhando mais do que minha mãe e aí foi. Assim. Enfim, e aí 16 meses foi quando eu pude dizer que eu atingi a liberdade financeira de fato, porque eu recebi um aporte do Thiago Nigro, né? Ele quis comprar 20% do canal e foi um aporte milionário. E aí em paralelo a isso eu já fiz vários lançamentos também, então meio que foi tipo, eu levei um mês pra fazer o primeiro 1 milhão, no outro mês já veio o segundo e depois não parou de vir, entendeu? Foi meio que um monte de coisa assim, sabe? Então, abrir a torneira, agora venha. E depois nunca mais fechou, né, cara? E é legal você falar, por exemplo, que o Thiago ele fez esse aporte. Eu acho o Thiago um cara incrível, assim, cara. Não tenho amizade, já conversei com ele uma vez e eu ia viajar agora com ele e com o Kepler pra Israel. Ah, tá. Eu ia, né? Só que aí eu tinha um outro evento também. Eu fui para Porto Alegre falar para algumas instituições de órfãos. Entendi. E aí eu coloquei na balança, né, cara? Eu já tava confirmado aqui para falar com a galera e tem esse aqui. Eu fui lá e foi bem legal. Seria muito legal ir com eles também. Fiquei me coçando, mas... cara, ele é uma bíblia humana. Mas eu lembro que uma vez eu falando com ele, foi até, acho que tava na Bossa Nova. Falei com ele uns 5 minutinhos, ele foi um cara super gente boa, cara super legal. E eu olhei, ele é grande, né, velho? Ele é muito alto. E aí eu fiquei olhando assim, cara, falei, nossa, né? Não... E um cara super bacana, e é um cara que transborda na vida de outras pessoas, né? Então, e quando ele olhou e falou assim, cara, esse moleque aqui tá voando, velho, eu preciso laçar de alguma forma, porque o projeto é muito bom, né? E aí, como que foi esse contato, assim? Você já conhecia, já tinha amizade? Eu conhecia ele desde 2017, cara. Melhor, final de 2016, talvez. Lá no comecinho dele até. Porque quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi meu pai. E aí, com 18, eu acabei tendo acesso a 5 dígitos de patrimônio, basicamente. Não era muito dinheiro, mas, quer dizer... Era dinheiro, claro. Era dinheiro suficiente para me fazer sentir responsável em como gerenciar esse dinheiro da melhor forma. Cara, isso é legal você falar, porque, assim, a maioria da galera que recebe patrimônio, né, do pai ou da mãe, como herança, né, alguma coisa, é uma galera que tende a não ter tanta responsabilidade porque não conquistou, né? E no seu caso foi totalmente o contrário. Você fez esse patrimônio crescer ao ponto de você poder retribuir para sua família, né? Assim, eu nunca mexi nesse dinheiro, cara. Nunca gastei. Ele tá lá ainda. Caraca, então, velho. Porque só cresceu, né? Então, por exemplo, o dinheiro que... Desculpa aí, tá? Mas aí que tá. Eu não fiz esse dinheiro crescer. Eu quis fazer esse dinheiro investido para ele ser uma sementinha para no futuro gerar renda passiva, sabe? Mas, por exemplo, o dinheiro que eu gastei para comprar câmera para começar a fazer vídeo não foi desse. Foi do trabalho de freelancer que eu tinha feito durante a faculdade como editor de vídeo e como vendedor da Renaudet. Então, eu nunca usei esse dinheiro de fato para nada. E ele ficou lá investido e está lá até hoje, entendeu? Mas... então, quando aconteceu eu receber esse dinheiro, eu comecei a estudar sobre investimentos. E, pô, você vai no YouTube, estudar para investimentos, você encontra quem? Encontra o Thiago Nigro, Natália Arcuri, Bruno Perini, Gustavo Cerbasi. Então, Cerbasi veio aqui, foi bem legal. Aí, ele é outro cara que incrível. Eu sou fã demais, cara. E devo muito ao conhecimento que eu tenho a ele. Eu acho que todo o mercado no geral, porque sim, com certeza. Acaba que o Nigro até e a própria Natália Arcuri são espelhos, né, de coisas que ele foi desbravando num primeiro momento. Então, o Brasil deve muito ao Cerbasi. E eu também. Então, bom, eu conheci toda essa galera e teve um dia, depois de ter começado um canal, já mais de 1 ano e pouco depois de eu ter começado a consumir o conteúdo no Nigro de fato, em que ele me mandou um DM lá no Instagram. Né? Na época eu tinha uns 30 mil inscritos no YouTube e ele falou, mano, você é muito talentoso. Eu surtei na hora, né? Porque, pô, Thiago Nigro... Na época ele já era o Thiago Nigro, assim. Já tinha 1 ou 2 milhões de seguidores e já era um cara muito grande. Então... eu mandei um texto pra ele lá, ele nunca viu, nunca respondeu. Mas depois o Kaique, que era o editor dele, veio falar comigo. Falou, cara, ó, a gente vai gravar um podcast aqui em São Paulo, você quer participar? Na época eu morava no Rio ainda. E aí eu falei, na hora, lógico que eu vou participar. Agora, tá doido, vou até correndo. E aí foi
peguei um voo, vim para São Paulo, a gente participou e, cara, a primeira vez que eu falei com ele foi assim. Eu falei, Nigro, irmão, só queria te agradecer, brother, porque, nossa, você não só começou esse movimento que mudou o Brasil para as pessoas entenderem a importância de educação financeira, mas você mudou a minha vida. Então, obrigado por ter começado isso. E aí ele falou assim, pô, Perrucho, eu agradeço, mas numa boa, entre a gente. Não foi Nigro que começou movimento, onda, coisa nenhuma. Aqui foi... também não vai ser Bruno Perini, Natália Arcuri, nem Jovens de Negócios. Aqui a gente está trabalhando em prol de um propósito em comum, cara, que é mudar o Brasil com a educação. Foda. Não vai ser uma pessoa que vai vestir essa camisa para dizer fui eu que comecei, entendeu? E só tava eu e ele ali, sabe? Não tinha por que chegar e dizer isso para ninguém, porque eu era fã. Então, como um fã, ele pode falar o que for e eu vou pagar pau, sabe? Mas não, o cara super humilde, super do bem, ele não queria colocar o nome dele acima do movimento. Então, naquele dia eu conheci o Thiago Nigro, né? Eu conheci até então o Primo Rico. E depois disso, o que aconteceu foi eu recebi uma proposta de parceria com a corretora Rico, que acabou não acontecendo, mas quando eu recebi a proposta eu fui falar com ele, porque ele é muito próximo da galera da XP, ele é sócio da XP. Sim. A XP é a marca que é dona da Rico. Aí eu falei, cara, na verdade eu queria ficar mais perto de você. Você acha que essa parceria poderia aproximar a gente de alguma forma? Aí ele falou, cara, eu não tô sabendo dessa parceria não, mas se for para ficar perto, o que você acha de eu ser sócio no teu canal? Eu faria um aporte financeiro, é claro. E aí foi numa mensagem de WhatsApp que basicamente ele disse que queria ser sócio. Né? Que foda, hein? E aí eu fui para São Paulo de novo para a gente conversar quais seriam os termos desse investimento. E aí a gente basicamente conversou, né? Depois... Mas assim, foi muito mais pela pessoa do que pela grana, eu acredito. Eu faria de graça. Eu falei pra ele, irmão, você pagou porque você quis. Porque se você falasse, eu quero 20% por zero, eu falava, eu vou. Porque eu isso faço. faz sentido. Eu fui convidado para alguns eventos, né? E aí, pô, vem aqui palestrar no começo e ninguém pagava, né? Mas vem aqui, aí a galera falava assim, mas por que você vai de graça, né? Cara, porque eu tenho que levar essa mensagem ao movimento. É isso, né? E hoje as pessoas pagam, né? Mas quando você olha, você fala assim, faria de graça de novo. Faria de graça, pô. Eu acho que eu ganhei muito mais, não só financeiramente, mas por poder ter acesso a ele, do que eu jamais teria, sabe, sem ele. Então, não só aqueles 80% que sobraram para o Breno passaram a valer financeiramente muito mais com ele, claro. Mas principalmente Validou, o mais né? importante é o quanto que esse contato pôde me agregar em conhecimento. E hoje lá na Jovens, qual que são as frentes, Brenão? O que vocês tocam lá hoje? Como que tá? Tá bom. Eu fui visitar um tempo atrás, achei... Cara, desculpa. O escritório desse cara aqui, velho. Você foi na Jovens, é? Eu fui aqui na Vila Olímpia. Ali... Ah, tá. Você foi na época da Vila Olímpia. Foi na época da Vila Olímpia. E quando eu... E assim, claro, pô, eu sou nada, tá? Desculpa. Tô começando, mas... Quando eu abri... A gente entrou, que abriu a porta, e a galera... Cara, a galera era dona, assim, era todo mundo engajado. E eu falei, caraca, que vai, eu tô empolgado. E tinha um sofazão, sentei lá, eu fiquei olhando. Sabe quando você olha e fala assim, cara, eu quero fazer isso também. Eu quero ter esse movimento pra minha turma, pra galera que eu acredito que eu possa ajudar. E quando eu olhei as salas, aí tinha a sala do podcast, pô, essa aqui é a galera que cuida disso, essa é a galera que cuida daquilo, várias frases top. Cara, eu fiquei olhando tudo aquilo e eu fiquei totalmente impressionado, porque eu falei assim, cara, o que esse cara tá fazendo assim, velho? Que coisa louca, velho. Não, é doideira, cara. Aquele foi um escritório transitório até que a gente ficamos acho que por 2 meses só. Mas a gente foi depois para um outro escritório que era ali no Brooklyn, que foi o nosso escritório principal. Ah, não, o que eu fui foi no Brooklyn mesmo. Ah, foi no Brooklyn? Foi no Brooklyn. Tá. Entendi. Foi no Brooklyn, então mesmo. você conheceu o escritório, pô, esse foi o que a gente ficou por 1 ano e 2 meses, mais ou menos aí. E foi, cara, a Jovens, ela teve vários momentos. Em 2021, ela chegou a 45 pessoas, porque eu comecei um monte de negócio, assim. Depois você começa a empreender, você não quer parar, né? Só que a minha ingenuidade, inexperiência e também muita arrogância me fez querer achar que eu tinha condição de tocar 4 negócios simultaneamente. Então, em paralelo às Jovens, eu comecei uma produtora de vídeos chamada Kraus. Comecei uma marca de roupas chamada Mônaco.
em um portal de notícias chamado... As roupas são bacanas pra caramba, hein, Hã? velho? As roupas são bacanas pra caramba. Elas eram, assim, e um portal de notícias chamado The Compass. Mas dava muito trabalho, cara, gerenciar tudo, e cada uma das equipes tinha sua própria cultura, e o dinheiro, basicamente, estava vindo de um caixa semelhante ali. Então, eu comecei a perceber o seguinte, que se eu tenho um monte de coisa que eu tô olhando ao mesmo tempo, eu não tô olhando para nada direito. Então, todos os negócios, eles meio que acabaram a capengar. E tem um ditado pra isso, né? Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Exatamente, cara. E foi exatamente o que aconteceu. Chegou um momento onde a gente teve que falar, cara, assim, a gente vai ter que focar em uma coisa aqui. Então... Mas eu nem... claro, você falou arrogância, você sabe muito melhor do que eu dos seus sentimentos. Mas eu acredito que a vontade de crescer e a vontade de tomar outras frentes, pro empreendedor, é uma veia muito forte. Então, quando a gente vê a oportunidade de outros negócios, a gente quer estar nesses outros negócios e fazer acontecer. E aí eu acho que é ingenuidade, porque eu também já passei por isso. Querer tocar algumas coisas ao mesmo tempo, quando eu olhar e falar, cara, tô fazendo nada bem, tô fazendo tudo ruim. Exato. Então, foi justamente isso. E ao querer tocar várias coisas ao mesmo tempo, de repente a gente chegou e falou, não dá mais aqui, tem que focar. E aí a gente decidiu cortar todas essas iniciativas. Então não tem mais marca de roupas. O portal de notícias agora, a gente acabou de assinar o distrato para sabe, parar também. A produtora de vídeos, a gente também absorveu, no caso, toda a galera para fazer edição para jovens, única e exclusivamente, sem atender outros clientes. Então, a gente tomou essas decisões assim para enxugar a estrutura. E hoje a gente está com 27 pessoas, né, nesse momento. Então, teve uma redução aí, né? Mas é grande ainda. É super grande. Não, mas tem uma galera ainda e, cara, assim, basicamente o que a gente faz hoje a gente tem esse YouTube, onde a gente produz vídeos sobre educação financeira, investimentos, negócios. E a gente tem uma plataforma com basicamente esses conteúdos estruturados, que a gente chama de Level 5. A Level 5 é uma assinatura de, basicamente, produtos para as pessoas, tipo, poderem aprender sobre gestão, aprender sobre como criar um negócio. Então, eu vejo como uma plataforma educacional. Legal, entendeu? bacana. E ao longo do tempo, o que a gente vai fazer é começar outros canais de distribuição, como produzir artigos do blog, começar um podcast, porque a gente vê que é uma empresa de mídia. Então, a Jovem, sendo uma empresa de mídia, sempre precisa pensar em como é que a gente pode aumentar o nosso alcance, reproduzindo esse conteúdo que a gente já faz, que gosta tanto, que é tão legal, né? Então, é basicamente isso. E essa comunicação ela é muito boa, porque o seu público, quando a gente fala, público jovem, né? Ele não tem realmente uma faixa etária. Jovem é o cara que se acha jovem, né? Porque eu conheço o cara que tá 40 e pouco, 50, que consome o seu conteúdo e moleque, assim, 14 anos que consome o seu conteúdo. Normalmente eu recebo algumas perguntas que a galera fala, Alex, quem mais eu posso seguir que tem um conteúdo? Eu te indico... você, Perini, fala, segue essa galera aqui, que essa galera tem um conteúdo muito legal e vai agregando, né? Então, você tem uma gama muito grande, tá? Quando você começou a montar esses lançamentos, montar sua comunidade, montar todos esses produtos, você tinha ideia que, cara, ia abranger tanto? Porque, assim, isso é gigante, né, cara? Assim, o trabalho que você faz é muito forte e é muito legal. E você fala de uma forma, eu falando como um espectador, um consumidor do seu produto. Você fala de uma forma que atende qualquer tipo de pessoa. É fácil de entender. Tem muito conteúdo e um conteúdo fácil de absorver. Você tinha ideia que você ia chegar nesse tamanho todo lá atrás, quando você falou, vou largar a faculdade e agora eu vou começar... A gente nunca tem noção do que vai acontecer, de fato. Assim. Eu não sabia... Quando eu larguei a faculdade, cara, eu não sabia como que eu ia ganhar dinheiro. Mas eu tinha a crença de que ia dar certo. Então, eu não sabia como é que ia ser a dimensão daquilo, como que eu ia monetizar, mas eu tinha alguma coisa ali que, cara, pudesse acontecer o que acontecesse, eu ia continuar, sabe? Fazer o negócio dar certo ali. Inclusive, teve um momento onde eu achei que eu tivesse perdido o canal até. Chorei... Eu tinha feito uma configuração lá no YouTube, achei que eu tivesse excluído ele, foi uma sorte, porque tipo, deu um problema de recarregamento na página, ficou 10 minutos como mostrando que o canal não existe. E aí, mas eu me lembro que, cara, na época eu pensei, porra, é isso, velho, que merda, mas vou fazer de novo, eu já fiz até aqui. Legal, velho. Então, pra mim era sempre isso, sabe? Vai dar certo, não sei como, mas eu vou fazer dar certo. E o cara que tá começando a empreender hoje, cara do zero, cara tá começando a ter essa ideia de empreender, o que você indica para esse cara? Como que ele pode começar? Aonde ele pode começar? Qual que é o primeiro passo para esse cara? Boa. Bom, acho que primeiro tá consumindo esse tipo de conteúdo, ele já tá bem à frente, né, cara? Porque
Ele começa a entender que existem algumas características básicas sobre como que pessoas que têm bons negócios se comportam. Então, você não vai encontrar uma pessoa com um negócio de sucesso que ela não está disposta a acordar no horário que deve, que ela não chegue na hora, sabe? Que ela não seja disciplinada, que ela não tenha constância. Porque a maior parte das pessoas ela tem uma puta vontade de querer fazer alguma coisa e gerar resultado rápido. Hoje, nessa cultura de TikTok, a gente vê muito isso. As pessoas querem viralizar. Vou fazer um TikTok para viralizar. E aí acontece que ela faz 2, 3 TikToks, não viraliza e desiste. Eu falo, pô, mas se você não se deu ainda o hábito de manter uma rotina de constância de produção, então você nunca vai conseguir fazer. Você sempre vai morrer na praia. Ou seja, primeiro é disciplina. Disciplina para você acordar todo dia e fazer o que tem que ser feito mesmo, estudar. E constância para você conseguir manter isso ao longo do tempo. E sobre quais conteúdos consumir? Cara, assim, eu tenho uma lista de coisas que você pode começar a fazer. Eu acho que primeiro de tudo você tem que mudar a forma como você pensa, porque é isso que vai dizer se você vai conseguir ter a base para consumir todos os outros conteúdos mais técnicos. Então tem um livro que mudou minha vida, chama Segredos da Mente Milionária. Muito bom, eu li. Já leu? Esse livro foi Foda. game changer, cara, total. É como você começa a entender que, putz, cara, primeiro você tem que tomar conta das raízes e as raízes vão dar os frutos. Tudo começa com o que está dentro de você. O seu mundo interior cria o seu mundo exterior. E todo empresário de sucesso pensa assim. Se você pensa, tipo, eu não consigo comprar isso, tá muito caro. Ou então, nossa, putz, que droga que o governo, não sei o que, a economia tá dando ruim. Isso é uma mentalidade muito pobre, sabe? Essa pessoa ela fica Travada. escrava, velho. Essa pessoa vai ser muito pobre na vida, se reclama, porque ela terceiriza a responsabilidade dela. Quando você fala, eu não tenho dinheiro para comprar um negócio, que droga, você fecha uma porta. Mas se você pensa, porra, eu não tenho dinheiro, o que eu posso fazer para conseguir comprar essa parada? Você faz uma pergunta e só abre uma porta e muda completamente, porque você acaba vendo um monte de possibilidades do que você pode fazer, entendeu? E o acreditar, cara, é fantástico, né? Quando você acredita que vai acontecer. Eu li um livro também que chama Mentalidade Positiva. Ele fala isso. É o pensamento positivo que te conduz, né? Então, quando é o que você falou. Quando você fala não dá, então já não deu, cara. Não vai acontecer. Você se travou total, cara. Exatamente. E quando você fala que dá, já deu, cara. Já deu. Porque eu não sei o que acontece, assim. Você, pelo que falou, é uma pessoa religiosa e tal. Mas independentemente de você ser religioso, acreditar no universo, em metafísica, em o que for, cara. Tipo, tem uma coisa que acontece que quando você é grato pelo aquilo que você tem hoje e você está disposto a dar conta do trabalho, é como fosse um sinal que você dá a Deus, ao universo, que você é merecedor de ter muito mais no futuro. É como se o que você quisesse que fosse seu já fosse seu. Só tem tempo de separando, sabe? Você tem certeza que você vai conquistar aquilo. Quando você tem a certeza absoluta que tu vai conseguir, você já conseguiu. É questão de tempo só, sabe? Cara, você tá falando, eu tô lembrando do podcast. Quando eu comecei a conversar com muitas pessoas que me agregavam muito, e eu falei assim, cara, não é justo eu ter esse conteúdo e não repassar ele pra frente. Eu comecei a repassar ele pra frente. Só que eu falei assim, cara, é mais legal que essas pessoas que me entregam parte do que elas aprenderam, fale pra minha galera. Então, eu vou ter um podcast. E aí a galera começou a rir de mim. Começou a falar, você é louco. Pô, tem um monte de podcast. Tem um monte de podcast grande. Você, é besteira. Você vai perder tempo. Isso não vai ser legal. E eu acreditava que era muito possível. E eu falei assim, cara, eu vou fazer e eu vou fazer diferente. Vou fazer na minha linguagem. Vou fazer com o público que eu quero alcançar. E eu acho que essa galera que é o micro e pequeno empreendedor tem que ter acesso a esse conteúdo e, vamos levar essa galera para falar com esse pessoal. E, cara, eu levei muita pedrada, né? Porque a galera fala, isso é bobeira, isso daí, cara, eu tô aqui. E eu acreditava, eu já me via, eu já imaginava como que ia ser, cara. E hoje eu fazendo, é uma realidade para mim, cara, que eu fico vibrando aqui. A gente tá conversando, eu tô vibrando. Eu saio de casa feliz pra caramba. Cara, eu recebo uma mensagem às vezes no Instagram, o cara falando, você falou tal coisa, isso me ajudou, melhorou. Aí eu choro, eu sou super chorão. Uhum. Aí minha mulher me olha e fala, você recebeu mensagem e tal. Eu vou participar de um evento, vou palestrar num evento semana que vem, chama LibertyCon. Aqui em BH. É o maior evento sobre liberdade da América Latina. Super bacana. Eu vou fazer a abertura do evento. Certo. E, cara, vai ser super importante. Eu vou fazer a abertura de um evento. E, pra mim, são coisas tão fantásticas. E a galera olha e fala, mas é o seu começo. E, cara, mas o meu começo é esse, assim. Eu tô tão feliz, cara. E ter você
Cara, chega a me emociona aqui. Tipo, ter você sentado aqui conversando, cara, pra mim é um sonho, assim. É uma parada que, se eu olhasse algum tempo atrás, era impossível. Não que eu achasse que era impossível, mas assim, era muito distante. E hoje eu olho e falo, cara, que legal. O que eu tô mostrando pra outras pessoas dá pra você fazer também. Porque eu fiz. Eu vim de uma realidade menos zero, velho. E consegui. Então você também consegue. E o que você tá falando é a mesma coisa, pô. Eu não vim da menos zero. Mas dentro da minha realidade eu consegui também. Teve gente que ficou pra trás, cara. E, cara, imagino que você deve ficar super feliz também quando tem esses feedbacks, né? Porra, com certeza, velho. Eu tô achando bonito demais você tá emocionado aí, porque pra mim é muito doido pensar que uma pessoa chega pra mim pra convidar pra participar de um podcast porque ela vê que faz sentido dar o tempo dela ser investido pra ouvir o que eu tenho pra falar. Sendo que há 4 anos atrás não era ninguém. Então, eu acho que assim, é bonito de você falar isso, pô, é um sonho sendo realizado e tudo. Cara, pra mim é muito mais doido ainda ouvir você dizendo esse tipo de coisa. Porque você não espera que o impacto que vá ser gerado, eventualmente é gerado, quando você começa, né? É aquilo que você falou. No começo, é meio turvo as coisas. E você vê, semana passada a gente fez pela primeira vez um evento de aniversário da Jovens, 4 anos. Bombou lá, né? Eu vi, foi bem legal. Foi doideira, cara. Eu basicamente pensei, por que não chamar todas as pessoas mais incríveis que eu já conheci? E botar todo mundo na mesma sala. Será que elas vão? No começo eu tava tipo, não, elas não vão, não é possível. Não dá. E aí eu fui mandando e as pessoas foram confirmando, cara. E aí quando eu vi, tinha tanta gente que a minha preocupação foi, meu Deus, e se todo mundo for? Porque vai estar lotado o negócio assim. E foi, cara, e sim, foi incrível. Eu nunca vi tanta gente foda no mesmo lugar, indo lá prestigiar as Jovens, cara. Essa empresa de 4 anos que começou num quartinho de 9 metros quadrados lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. E durante o tempo inteiro do evento, eu tava tipo, meu Deus, aqui estão meus ídolos. Aqui estão pessoas que, caramba, cara, que eu sou perdidamente apaixonado, que eu sou fã, e vieram aqui prestigiar esse negócio, vieram prestigiar a minha equipe, sabe? Vieram prestigiar esse trabalho. Que bizarro como é que as coisas acontecem, sabe? Então, a minha mentalidade, cara, ainda é de um moleque de 21 anos de idade que tinha só o sonho, cara, e corta, e tô eu ali vivendo esse sonho, entendeu? Então, cara, é muito doido de pensar, cara. Além de ser doido, é uma baita de uma conquista. Quando eu comecei o podcast, e aí eu teve 2 caras, né? Eles falaram pra mim assim, você não vai conseguir. Falaram assim, afirmaram. Porque a galera não vai querer ir no seu podcast porque você tá começando e tal. E eu falei assim, pô, até parece, né? Lógico que a galera vai querer ir, né? E aí, sabe quando a pessoa coloca aquela pulguinha atrás da sua orelha, mas você é tão confiante que... Eu falei, quer saber, velho? Então eu já vou pras cabeças. Já vou chamar os caras que eu admiro, as pessoas que fizeram diferença na minha vida, pessoas gigantes. Porque assim, se essas pessoas aceitarem, cara, ok. Então as coisas, né? E aí chamei o Breda falou, eu vou, vamos achar uma data. Chamei o Carlos Wizard, o Carlos falou, vou. Chamei o Kepler falou, vou. Chamei vocês e falou, vou. Serbase, vou. O Álvaro, vou. Cara, e toda a outra galera que eu fui chamando, que todo mundo falou assim, eu vou, Alex. E eu olhei e falei assim, caraca, então, tipo, o pessoal acredita mesmo em mim, né, velho? E é muito louco isso, né, cara? É uma baita de uma mudança assim, de mentalidade e é o que eu busco levar para a periferia. Quando eu desenhei o Empreendedor Periférico, que é a minha página do Insta, foi justamente para levar para essa galera e falar assim, cara, esses caras conseguiram, mas a gente também consegue. Dá, não é impossível. Aquela mentira que contaram pra você que isso não era pra você, é mentira mesmo, porque a história deles prova que dá. E se você quiser também vai dar pra você. E isso eu olho numa expansão gigantesca daqui pra frente. Quando você olha jovens, tá? E você hoje, você tem um olhar, claro que você tem um planejamento, te conheço, mas você tem um olhar de falar assim, cara, eu vou fazer uma baita de uma diferença foda aqui no Brasil com essas pessoas, cara. Todo dia, mano. Isso, pô... assim, eu lembro de quando o Breno tava na faculdade e eu acordava querendo dormir.
Eu queria que o dia terminasse, porque eu não tava, sabe, feliz ali. E indo acordar para fazer uma parada que eu não via sentido. Depois que começou a Jovens, é doido, cara, assim. Acordar 4h30 da manhã me dava um puta tesão. Porque eu sabia que... Cara, teve uma vez em que eu tava nessa rotina já, talvez uns 5, 6 meses ali. Aí eu morava num prédio, né? No prédio tinha uma academia. E aí todo dia eu falei, eu quero fazer exercício porque, porra, eu preciso ter um corpo que sustenta essa rotina, sabe? Aguenta, de ficar o né? dia inteiro. Então todo dia eu tava fazendo exercício. E aí, 4h30 da manhã eu tava acordando, 5h30 da manhã mais ou menos eu tava lá na academia. E teve um dia que a academia ficava no prédio, eu desci. No caminho da academia eu passo por um espaço aberto onde você vê os blocos, os outros prédios. E eu olhei para os outros prédios e eu percebi que eu não tinha uma luz acesa. Tá todo mundo dormindo ainda. E aí eu olhei aquilo e falei... Eu consegui. Vai dar. Mesmo não tendo ganho 1 centavo ainda. Porque não tem ninguém que está disposto a fazer isso. E é muito doido, quem falou uma coisa pra mim parecida foi o Breda, uma vez. Ele falou, quando você vê que você tá indo contra o fluxo, contra a maré, contra o rebanho, cara, é porque vai dar certo. Pra mim foi muito visível. Porque os meus amigos, quando eu comecei a falar, cara, tô acordando 5 horas da manhã pra ler. Pra quê? Né? Você é doido? Você vai ler? Pô, eu tô começando a fazer isso, e a galera dava risada. E, não, virou blogueirinho. Você virou blogueirinho agora? Eu falava, não, cara, é porque eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero mostrar pra galera, né, que dá pra gente empreender de uma forma melhor, né? Você não precisa apenas querer ter uma barraquinha de hot dog. Você pode ter uma empresa com 1000 barraquinhas de hot dog, né? Quando eu comecei, e aí teve um amigo meu que falou o seguinte, falou... Cara, não tô gostando do que você tá fazendo, porque você tá gerando concorrência pra gente. Olha que diferença de visão, né? Total. Cara, e aí eu falei assim, cara, fico muito triste por você, né? Porque não é isso. A gente tá... Essa é uma cabeça de escassez, cara. Escassez demais, total, né, cara? Ao invés de aprender com quem já fez, por exemplo, o Wizard, o Semenzato, pessoas que construíram franquias gigantescas, que é uma mentalidade de abundância, você vê que tem mercado pra todo mundo, cara. Todo mundo, né? Não, total, e sobra, né? Sobra. Pode tá no Brasil, o que não falta é mercado aqui, né? O que não falta é coisa pra fazer, né? E aí eu lembro que a primeira vez que eu recebi o convite pra um podcast foi do Murilo, do Favelado Investidor. Certo. E aí o Murilo falou, você não quer ir no meu podcast, falar e tal? Aí eu falei, vou, né? Super confiante. Cara, e minha perna tremia. De nervoso, né? Nossa! E minha perna tremia. Eu falei assim, cara, e se eu travar, né? E, cara, foi super bom. E aí saí de lá, recebi pra outro e tal. E foi acontecendo. E aí eu comecei a entender que, assim, vai dar certo. Não é grana. A grana vai vir também, vai ser consequência, porque o trabalho tá sendo muito bem feito. Eu tô me dedicando mais do que as outras pessoas. Eu tô tendo que consumir um conteúdo em tempo recorde. Porque a galera que tava ali fazendo a mesma parada que eu fazia, ela já vinha de muito conteúdo bom de um tempo e eu não tinha. Só que eu tinha uma coisa que as outras pessoas não tinham, que era a experiência da base. A experiência de entender o que esse cara ali sentia. E quando eu falava com muito mais propriedade. Porque quando a galera me via, falava assim, cara, esse cara vem de onde eu vim. Ele passou pelo que eu passei. Então, realmente, Exato, E aí a galera começou a me procurar e falar assim, Alex, sobrou um dinheiro aqui. Eu faço o quê? Pô, você falou que não é legal sempre ficar trocando de carro, então eu invisto no quê? Falei, cara, a pessoa tá me perguntando sobre investimento, velho. Então, assim, começou a criar uma baita confiança e, cara, e isso foi o que mudou, assim, a minha vida. Porque a minha esposa, eu tô com a minha esposa há 15 anos. Certo. A gente foi morar junto, tinha 19. Então, sou eu, minha esposa e 2 filhas, uma de 8 e uma de 3. E no começo nem ela acreditava. E assim, claro, ela também não me empatava, ela não colocava barreiras. Mas ela falava assim, Alex, ó, concentra nas outras coisas também, porque isso daí se não der certo, você tem as outras. Eu falava, não, confia, pô. Confia, vai dar certo. E ela confiar, ela tocar a nossa empresa, que eu tocava na época, que ela toca muito melhor do que eu, a empresa cresceu muito mais na mão dela do que na minha, ela é excelente, foi algo que me deu muita confiança, assim, de começar, quando eu comecei a falar pra ela, ó, me convidaram, me chamaram para fazer isso, eu recebi uma mensagem aqui, eu vou falar em tal evento. E ela vibrava, cara, aí eu falava, cara, pô, consegui mostrar para a pessoa que eu queria mostrar que isso vai dar certo, agora o resto é consequência, vai vir mesmo, exato, cara. Irmão, exato.
dinheiro vai ser consequência do valor que você agrega para a sociedade. Em relação ao tamanho do problema que você resolve, é o número de pessoas que têm esse problema. Então, você nunca vai conseguir chegar no nível dessa galera que você está entrevistando sem você entender que para você conseguir ter uma vida de sucesso, você tem que fazer a vida de muitas outras pessoas melhor antes. Um não vence o outro. Cara, é isso. Breno, a gente vai chegando aqui no final. Te falar que eu tô feliz pra caramba, cara. De verdade, assim, pra mim, hoje tá sendo um dia marcante na minha vida. Eu queria que... Eu sei que é meio clichêzão, mas eu queria que você deixasse um recado pra galera que tá acompanhando a gente, tá? Falar pra galera aqui também, se inscreva no canal, compartilhe, manda com força isso aí, velho. Vamos fazer isso crescer, entregar pra mais gente, que isso é muito importante pra mim, pra você e pra quem você entregar esse conteúdo. E o que você deixa de recado pra essa galera que pôde ter o prazer de te ouvir, cara, hoje? A gente passou por um momento de extrema polarização na nossa sociedade, onde as pessoas assumiram lados e partiram do pressuposto que se outra pessoa era do outro lado, que ela não deveria ser ouvida, que ela não deveria ter voz ou que não era um ser humano tão digno. Mas a verdade é que todo mundo quer a mesma coisa. A gente quer um Brasil próspero, a gente quer um Brasil saudável e a gente quer que as pessoas sejam felizes e possam ter a qualidade para viver as vidas nos seus termos. E a verdade é que a gente precisa ter cuidado em assumir que, para a gente ter a vida que a gente quer, a gente vai depender da decisão de terceiros. Seja terceiros que a gente elege, seja terceiros que a gente encontra por aí. Se a gente vai viver a vida que a gente quer, isso vai depender da gente. Então, não vai ser Lula, não vai ser Bolsonaro, não vai ser PT, não vai ser o Senado que vai dar as coisas que vão mudar a nossa vida. Não pode ser, porque a partir do momento que a gente terceiriza essa responsabilidade, a gente perde o controle. Mas a partir do momento em que a gente assume a responsabilidade, a gente reivindica o poder para mudar as coisas que, na nossa vida, realmente fazem a diferença. Então, não culpa a economia, não culpa o governo, não culpa as circunstâncias, mas aprenda a prosperar apesar delas ou por meio delas. A gente não vai conquistar nada vivendo numa utopia, em como a vida deveria ser, mas a gente consegue conquistar muita coisa se a gente encarar os fatos brutos da realidade e viver a vida como ela é hoje e aprender a prosperar nessas circunstâncias. Top, foda. Assim, vou complementar com o meu recado. Não fica aí vacilando, esperando que o governo vá mudar a sua vida, que não vai. Eu passei necessidade com o governo, eu prosperei com o governo, então eu prosperei minha vida passando pelo governo Lula, pelo governo Dilma, pelo governo Temer, pelo governo Bolsonaro, e vai vir o governo Lula de novo, e a minha vida, o meu corre sou eu que faço, independente desse governo. Faça você também o corre da sua vida, tome as rédeas na mão e faça, vá pra cima. Eu ouvi gente falando, agora vai virar Venezuela, agora vai virar Suíça, não vai virar nada. É o Brasil sendo o Brasil, e você como brasileiro tem que ter a vontade de crescer e transbordar na vida de outras pessoas. Isso é o principal, cara. E eu sempre falo aqui, a matemática da vida, a matemática de Deus, ela é diferente. Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. Então leve isso para você, transborde na vida de outras pessoas, seja servo, entregue, e isso vai fazer você prosperar. Cara, chegamos no final, obrigado de novo, vou enfatizar, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida, cara, de verdade. Eu, cara, não tenho palavras assim, cara, pra falar o quanto é importante você estar aqui. E pra galera, desculpa a emoção, mas tá sendo muito importante pra mim mesmo. Tamo junto, pessoal. Mais um Papo de Progresso. Termino com lágrimas de felicidade. E é nóis, até o próximo. Valeu. Valeu.